Fala galera, beleza? Meu nome é Ederley, trazendo mais um vídeo pra vocês. E rapaziada, no vídeo anterior, espero que vocês tenham gostado, tá? Foi muito diferente aí. É um vídeo que eu tô acostumado a fazer, né? Eu fazia isso quando eu tinha a máscara do Pânico, né? Só que eu não tenho mais ela. No outubro do ano passado eu comprei a máscara do Pennywise, né? Só pra dar uma curtição. E também que era pro trabalho, né? Só que eu descobri que eu ia folgar no dia que era pra usar máscara, então acabou não dando nada com nada. Mas eu tô aí com ela, caso eu preciso. E como eu voltei a gravar, né? Tá aí, né? Um bom jeito de usar ela, né? Então, gente, vamos reagir aí. É possível um apocalipse zumbi? Isso pode acontecer na vida real? Isso foi tirado do canal Ei Nerd. Cara, vou falar pra vocês. Será que é possível um apocalipse zumbi? Sei não, hein? Do jeito que o mundo tá hoje, quem sabe, né? Mas vamos descobrir mais aí no vídeo aí a seguir, beleza? Então, sem enrolação, partiu para mais uma reação. Assim eles começam a tocar aviões de combate cruzam os céus. Ao longe você escuta o barulho das balas e explosões. É guerra. Só que essa é uma guerra que a raça humana dificilmente vai ganhar. É uma guerra contra nós mesmos, é uma guerra contra aquilo que não pode ser morto. É uma guerra contra aquilo que já está morto. O apocalipse zumbi aconteceu. Com certeza você já viu essa cena antes. Pode ter sido um filme, né? Uma série, um jogo, uma linha de rock. Você conhece, você sabe o que a gente está falando. Agora você vai saber quais são as chances de algo assim acontecer. Pra valer, no mundo real. Você está preparado? Eles estão vindo pegar você. Eita, caraca. As teorias do Ei Nerd é muito da hora. Aqui. Bom, eu cheguei aqui e o IMDb lista 334 filmes ou séries com o tema apocalipse zumbi. Não é só zumbi, não são 2, não são 3. É uma infestação tomando conta de tudo, destruindo aquilo que a gente chama de civilização, de sociedade. Só uma coisa. Cara, se nós for enfrentar os zumbis, que nem é os zumbis de guerra mundial, eu acho que provavelmente ele vai citar aí, mano, estamos ferrados. Os caras ali, além de ser rápido, não morrem facilmente. Então, tipo assim, ali são zumbis muito habilidosos. Então ali é dificilmente sobreviver, assim, pessoas assim que tem, tipo, sei lá, problema na perna, que não conseguem correr, sabe? Então, tipo, agilidade, né? Então aí nesse apocalipse tem que ter agilidade. Madrugada dos Mortos, The Walking Dead, The Last of Us, Guerra Mundial Z, Extermínio, Invasão Zumbi. A Noite dos Mortos-Vivos, por algum motivo a gente é obcecado por esse tipo de filme, esse tipo de obra de ficção. Na vida real, na maioria absoluta das culturas, a morte é tratada como coisa séria. O corpo falecido sempre tem um destino específico, né? Nunca vou deixar. Eu curto pra caramba. Existe respeito, existe uma religiosidade por trás de todos os rituais de cada povo. E é isso que torna o zumbi uma criatura tão assustadora. É o corpo morto, voltando, andando, matando. A gente mergulhou fundo aqui na origem do mito do zumbi, os três tipos de criatura e as chances que o apocalipse zumbi acontecer para valer. E no final a gente ainda investigou o cenário. Se rolar, vai mesmo dar ruim ou a gente dá a volta por cima? As respostas estão aqui, nesse vídeo. Então se você gosta desse quadro Nerd Curiosidades, que a gente está trazendo para vocês sempre aqui, toda semana, comenta aqui embaixo uma outra sugestão para a gente trazer algum tema bacana. Pode ser o universo, pode ser biologia, pode ser algum cenário apocalíptico. A gente gosta demais de falar isso. Não tem nada melhor do que o nerd discutir coisas nerdísticas como essa, né? Vamos lá. Origem do zumbi. Qual é a origem exata do zumbi? Ninguém sabe. O próprio termo zumbi passou por várias mudanças com o tempo. E um fato, todos os historiadores concordam. A raça humana tem um medo ancestral dos mortos. Volta no tempo, volta para a antiga Mesopotâmia. A gente está falando aqui de porque tipo, cada filme tem uma origem diferente de zumbi, né? É o início também dos registros históricos. E não, ele não estava lá, para com isso. Então, na antiga Mesopotâmia, tem um poema clássico chamado A Descida de Ishtar. Ishtar era uma deusa cultuada nessa época, ela desceu full pistola. Sinta sua ameaça que ela manda nesse poema. Aliás, se você não abrir o portão para eu entrar, eu quebrarei a porta e quebrarei o ferrolho. Eu quebrarei o batente da porta e derrubarei as portas. Eu ressuscitarei os mortos e eles comerão os vivos. E os mortos superarão os vivos em número. Diz aí, trancou. A gente está falando aqui, galera, de um texto escrito 1000 anos antes de Cristo. É um apocalipse zumbi. Se isto não for atendido no que ela está pedindo, os mortos vão levantar e devorar os vivos e vai existir muito mais mortos do que vivos no mundo. Ou seja,
a gente tem aqui um medo que vem assombrando a humanidade desde muito tempo. Então, assim, diferentes culturas têm diferentes tipos de desmorte. O que é isso? É uma criatura que morreu, mas voltou de algum jeito. O fantasma também vai. Mas aqui a gente vai se concentrar no defunto que volta. Okay? Só para constar, existe uma variedade impressionante deles. Como eu falei, o medo disso acontecer é universal. Então, cada povo, cada região foi criando algum tipo de mito. Eu não vou me estender muito nisso, porque eu podia render um vídeo inteiro. Eu vou ficar aqui em alguns exemplos. A Vricolá, que é um morto-vivo grego que volta da tumba para se alimentar da carne dos vivos, especialmente o fígado. A Russalka é uma morta-viva eslava, geralmente uma moça que se afogou. A Russalka sai das águas para afogar quem se aproxima. O Drau é um morto-vivo das lendas escandinavas, geralmente um guardião de alguma tumba ou tesouro. O Oric é um morto-vivo turco, um cadáver animado por bruxaria, que também se alimenta de carne humana. Mas a gente vai focar aqui no zumbi. Mais especificamente no zumbi do cinema, que é uma derivação moderna e única, ok? Você vai entender. Então, o zumbi de verdade surgiu no Haiti, entre os séculos 17 e 18. Ok, para quem pulou as aulas de história, né, o Haiti teve uma concentração altíssima de escravizados africanos trazidos pelos colonizadores franceses para trabalhar em plantações de cana-de-açúcar. Era uma situação tão opressora que os escravizados desenvolveram a crença de que eles não conseguiriam a liberdade nem na morte. Eles tinham medo de que os cadáveres deles continuassem sem descanso por toda a eternidade. Daí surgiu a religião voodoo. Não, esquece o pica-pau, ok? Apaga essa imagem do pica-pau da cabeça, tem nada a ver. Enfim, o voodoo real afirma que só os xamãs podem trazer os mortos de volta à vida. Então o zumbi seria um desafeto. Alguém que desafiou o xamã e foi condenado a ser um zumbi. Um morto-vivo que passaria a eternidade como servo do xamã. Esses conceitos fugiram completamente do controle em 1927. Esse foi o ano em que um certo William Seabrook deu um rolê pelo Haiti e resolveu escrever um livro chamado The Magic Island. Era um livro carregado de preconceitos, carregado de invenções, carregado de medo. Foi um sucesso. O público norte-americano comprou essa ideia de que o Haiti estava lotado de zumbis, que era um país assombrado por xamãs malignos. O livro vendeu que nem ave, rendeu um filme em 1932. O filme White Zombie trazia um grande astro de cinema de terror da época. É isso, seleção de talentos Ronaldinho Gaúcho? É sério, você acredita, Fernando? O Ronaldinho vai fazer uma seleção. Bela Lugosi. Zombie. Bela Lugosi era um vilão que se apaixonava por uma mulher americana e fazia de tudo para transformar ela no seu zumbi. Então, o zumbi branco, White Zombie, do título, é muito diferente do conceito de zumbi que a gente tem hoje, mas estourou bilheteria. O zumbi haitiano foi moda passageira no cinema americano. Aquele assombro passou logo, né? Até aconteceram alguns outros filmes, mas nada muito relevante. Até 1968. Em 1968, surgiu aquilo que a gente hoje chama de zumbi, o morto-vivo, o living dead, o defunto que se levanta para devorar os vivos. Sem mestre, sem superstição, sem controle nenhum. É simplesmente uma força da natureza, como um furacão, um tsunami. E foi também um ano que ficou claro que um zumbi é moleza. Centenas de zumbis são apocalipse. E o que aconteceu em 1968? O filme A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero. Ele tinha literalmente uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Romero juntou alguns amigos, nenhum deles ator profissional, filmou tudo em preto e branco e chocou a América. O filme foi rejeitado pelos cinemas, passou só no circuito de drive-in, mas foi ganhando público. A gente tinha ali, galera, um filme simples, mas assustador. Todos os mortos levantaram. Ninguém sabe explicar o motivo. Os vivos estão sendo devorados. E o gênero filme de zumbi nasceu ali, naquele momento. Foi Romero que criou as regras. Se você é mordido por um zumbi, você vai virar zumbi. E eles são cadáveres reanimados, decompostos. Mas ainda se movem. Os zumbis têm fome de carne dos vivos. A única forma de se neutralizar um zumbi é destruir a cabeça. São regras que continuam valendo até hoje. Ele ditou as regras, ele construiu as regras, o Romero. E o mais curioso disso tudo, galera, é que o George Romero não usa a palavra zumbi em nenhum lugar do filme dele. Nem na divulgação, nem nas entrevistas. Ele usou Living Dead, morto-vivo. Ele não queria nenhuma ligação com os filmes de zumbi antigos, né? Ele não queria que as pessoas olhassem para aquilo e pensassem em voodoo, em Haiti, nada disso. Ele queria criar um novo tipo de terror, que na verdade era um terror muito antigo. Foi a revista francesa Guerre do Cinema que usou o termo zumbi para elogiar o filme do Romero. Ou seja, Romero acabou indo além. Ele alterou completamente o significado da palavra zumbi para sempre, né? E ele criou o Apocalipse Zumbi no cinema. Para muitos estudiosos, A Noite dos Mortos-Vivos é um dos filmes de terror mais influentes de todos os tempos. É o que mais mudou a indústria do cinema de terror. É um dos raros filmes que cria um mito. O zumbi do Romero não é o zumbi do Haiti, não é o Vricolá, não é a Russalka, não é o Drau. É algo único, nascido exclusivamente na ficção. A força do zumbi do Romero brota num momento de muita ansiedade social. Ele representa a sociedade devorando a si mesmo.
É o medo do teu vizinho, o medo do teu parente. É o medo de que eles, sei lá, de alguma forma possam se tornar algo que você não reconhece mais. Ou que vai tentar destruir você. O Romero lançou o filme num período em que a sociedade americana estava tremendamente polarizada. E as pessoas estavam assistindo diariamente imagens de morte e sofrimento da guerra do Vietnã. A Noite dos Mortos-Vivos acabou se tornando uma forma de se lidar com tudo aquilo, né? Um símbolo para traduzir tudo aquilo, para ilustrar tudo aquilo. E o gênero nunca mais se esfriou completamente. Impressionante. O gênero continuou forte até hoje. Talvez mais forte do que nunca. Novos cineastas surgem a todo momento explorando as múltiplas camadas do apocalipse zumbi. O zumbi pode representar muitas coisas. O medo da... Não, e sendo que até hoje, né, os filmes são... Boa parte, né? Não vou falar todos filmes de zumbi, mas basicamente todos aí são grandes filmes aí que fazem sucesso, com boas edições, né? Bons efeitos e que traz um medo, traz aquela angústia, né? Falei, pô, será que a gente ia conseguir sobreviver se fosse nesse? Tanto em filme como em jogo. E no próximo vídeo eu vou trazer, tá? Os piores apocalipses de zumbi, tá? Nos filmes e de jogos. Eu ia fazer 2 vídeos desses, só que vou fazer 2 em 1 ali, beleza? Individualidade, uma invasão cultural, o medo de uma pandemia, o medo do outro, né, do seu vizinho. E é por isso que o mito do zumbi não tem hora para morrer. Sempre continua cada vez mais forte. Ok, é muito bacana na academia de cinema e tal. Mas vamos ao que interessa. É possível que o zumbi deixe de ser um símbolo e se torne uma ameaça literal? Afinal, existe um risco dos mortos virem pegar a gente? E aí que eu pergunto, os mortos podem se levantar? O chamado zumbi clássico, não, o zumbi reimaginado pelo George Romero, é o Living Dead, é o morto-vivo. Ou seja, uma pessoa clinicamente morta, muitas vezes podre mesmo, né, que volta a caminhar, movida por um instinto assassino. E o George Romero foi inteligente em mais um ponto. Ele não tentou explicar em nenhum momento se isso seria possível ou não, né? Por um lado, ele sabia que aquilo que a gente não conhece é algo ainda mais assustador. Por outro lado, ele desviou desse tema, né? Como é que o morto anda? Pois é, visualize. A pessoa falece de parada cardíaca. O corpo está inteiraço, não tem nenhum dano. Esse pai ainda está quentinho ainda, né? Qual é o problema de ressuscitar um corpo desses? Ou a pessoa tem um aneurisma, alguma coisa assim que parece lá que o corpo só desligou, né? Dá para religar? Fazer um reboot? Bom, a grosso modo existe mesmo, né? Todo aquele procedimento de ressuscitação que você já viu nos filmes. Tentar fazer o coração voltar a funcionar e tal. É uma técnica comprovada que funciona em vários casos. Então, por que não é algo generalizado? Tipo, a pessoa infartou 3 horas atrás, por que não tentar? E aí que eu pesquisei e cheguei no que realmente acontece quando você vai de arrasto para cima. Olhando por alto, o corpo está inteirinho em alguns casos. Mas a nível microscópico, ali o celular, a desgraça já aconteceu, não tem mal. Lembrando aqui das aulas de biologia, todas as nossas células são cobertas por uma membrana. Essa membrana é aquilo que separa o conteúdo da célula, que tem lá dentro, de tudo aquilo que está em volta dela. É uma parede que garante a sobrevivência da célula, que só deixa entrar o que é para entrar, e só deixa sair o que é para sair. A membrana decide o que entra e o que sai. E assim, as células morrem o tempo todo. Nesse momento tem várias células no seu corpo que estão capotando. Calma, isso é normal, porque célula também tem prazo de validade, né? Elas morrem e nascem. Quando a célula vai morrendo, essa parede em volta dela vai se enfraquecendo. Quando a hora chega, a célula tem 3 caminhos. Vazar tudo que está dentro para fora dela, ser destruída por outra célula de reciclagem, ou até mesmo se autoconsumir. Qualquer um desses caminhos é irreversível. Então assim, quando o sangue para de fluir no corpo, quando ele para de oxigenar as células e levar os nutrientes, as células entram nessa espiral de morte. Todas as células do seu corpo vão seguir um desses 3 caminhos. Resumindo muito, okay? Seu corpo começa a derreter. Sem a coesão celular, você vai apodrecer. E como eu falei, uma vez que a célula começa um processo, não tem volta. Sabe aquele lance de juntar várias partes de cadáveres e montar um monstro? Tipo Frankenstein? É biologicamente impossível. Todas as células dessas partes já perderam sua função. O músculo não vai funcionar como músculo, o sangue não vai circular, os órgãos estão se desmontando. Não dá liga, não tem jeito. A ciência já constatou que esse mecanismo de autodestruição não é imediato. Existem sim células que podem sobreviver de boa no defunto por muito tempo, até mesmo por dias. Só que essas células, infelizmente, não seguram o véu sozinhas, né? E sabe quais são as primeiras células a jogar a toalha? Células cerebrais. Deu 10 minutos de parada cardíaca, as células cerebrais já estão se rompendo e o dano cerebral é garantido. Então acho que agora você deve estar imaginando que é impossível ressuscitar um defunto depois de um tempo. No que ele pareça bem por fora. Se atingir o cérebro ou o coração, esquece. Em 2019, um grupo de neurocientistas da Universidade de Yale produziu um composto à base de nutrientes, proteínas e produtos químicos chamado OrganX. Com esse OrganX, eles conseguiram ressuscitar o cérebro de um porco
horas antes da morte. Sim, um pouco zumbi de certa forma. Okay? Entenda, galera, que o objetivo dos cientistas não era nem quebrar a barreira entre a vida e a morte. Eles queriam estudar as conexões entre os neurônios do cérebro de um porco. O objetivo original era esse. Então calma, ninguém aqui está tentando criar um exército de porcos zumbis, não é isso. O esquema é provocar uma parada cardíaca nas cobaias e deixar quieto por 1 hora. Em condições normais, a morte celular ia detonar o porco por dentro. Com o soro que eles produziram, isso foi revertido. Ok, por que essa pesquisa é tão importante? Ela pode revolucionar o processo de doação de órgãos. Se você entendeu o conceito de morte celular, então você entendeu que o processo de doação de órgãos precisa ser feito muito, muito rápido. O órgão a ser doado precisa ser extraído o mais rápido possível, assim que o doador morrer. E taca no gelo, né? Por que gelo? Temperaturas baixas desaceleram o metabolismo e atrasam a morte celular. Mas o contadorzinho dentro da célula já está rolando, né? Tem um tic-tac ali rolando na célula. Então a solução que os caras encontraram serviu para ressuscitar o cérebro do porco. Então, é possível para a gente estender a sobrevida de um doador. O mesmo processo. Cara, isso é interessante, né? Porque muitas das vezes, quando você vai ver um filme assim que tem um doador, ou tipo, na vida real, é real mesmo, né? Que você tem que colocar numa bolsa de gelo para desacelerar, como ele falou, né? Cara, é da hora isso aí, né, mano? Que eu já vi muitas vezes isso aí nos filmes e realmente tá no gelo ali pra que nem, o braço saiu fora, eles têm que colocar imediatamente ou arrancou um dedo, tem que colocar imediatamente, né, no gelo pra ver se consegue ainda recolocar, entendeu? Nossa, muito foda isso aí. Também conseguiu reverter a morte celular no coração, no fígado e nos rins do porco. Então assim, imagina essa técnica adaptada para órgãos humanos. Muitos órgãos que são descartados ou perdidos hoje poderiam ser utilizados para transplantes. São centenas, milhares. Só lembrando aqui que nenhum porco levantou esse ondão, né? Não foi isso. Foi uma ressurreição a nível celular, mas não a nível global. Mas esse pode muito bem ser o primeiro passo para um novo patamar de pesquisa. Algo que pode revolucionar ainda mais, trazendo uma pessoa morta de volta à vida. Pode ser o primeiro passo. E atenção para um detalhe na pesquisa do OrganX. Só fazer sua cabeça explodir. Por razões éticas, os animais foram tratados da forma mais adequada possível. Os porcos foram anestesiados para não sentirem dor. Os animais também tomaram conjunto de bloqueadores de Só uma coisa. Agora, eu não lembro, cara, se eu vi num jogo ou num filme. Mas tem um momento que quando a pessoa se tornou zumbi, foi por causa de uma doença. E foi por causa da doença da vaca amarela, né? E realmente, a doença da vaca amarela, ela existe na vida real. Só que, tipo, ela não pode atingir os humanos, só atinge os animais. Né? Os animais, ela atinge, acho que mais a parte dos bois, das vacas, né? E... Só que naquela ocasião, estava atingindo os seres humanos também. E os seres humanos estavam se transformando, né? Então, tipo assim, há uma possibilidade sim mesmo, da pessoa se tornar um morto-vivo. Para não recuperarem a consciência, ou seja, os porcos realmente não ressuscitaram no sentido literal, porque isso foi bloqueado, todo o resto funcionou. Eles examinaram as células e descobriram que funções fundamentais foram reativadas. Ou seja, as células tratadas com o OrganX estavam reparando o próprio DNA, estavam cuidando da manutenção, impedindo a morte celular. Células do músculo cardíaco voltaram a bater, células do fígado voltaram a absorver glucose do sangue. Ficou bolado? Eu fiquei. É claro que o desenvolvimento do OrganX não foi projetado para isso. É claro que o OrganX não foi testado em humanos ainda. É claro que até agora a gente não teve nenhum organismo vivo que tenha sido trazido inteiro de volta para a vida. É claro que o uso do OrganX pressupõe que o corpo não tenha sido danificado nem nada. Entende isso? E é claro também que o OrganX também não dá vida eterna para o defunto. Se você arrancar o coração do porco, ele vai morrer de novo e não vai ter OrganX que traga o bicho de volta. Mas, mesmo assim, é algo que eu não estava esperando. Mortos voltando. Isso está acontecendo, né? Então, assim, para o apocalipse zumbi acontecer, tudo que a gente precisa é de algumas décadas de pesquisa, um grande vazamento do composto OrganX 3000 e fim de jogo. Será que é isso? Não exatamente. Existe uma outra característica que os zumbis possuem. Um ódio incontrolável dos seres vivos. Você não dialoga com o zumbi, você não negocia. Não é ódio, né? Mas fome mesmo. É matar ou morrer. E aí a gente chega num outro cenário que eu gostaria de analisar com vocês. E se a gente ignorar esse lance todo, quase místico de morto ressuscitando? E se a gente simplesmente tivesse uma epidemia de ódio? O gênero dos filmes de zumbis é muito parecido com as próprias criaturas. Ele morre, mas ele volta. Um desses grandes retornos aconteceu em 2002, com o filme Extermínio. Foi um dos primeiros filmes. Não, mas peraí, eu acho que, eu não sei se o Peter tá certo. Cara,
A inteligência dele é muito superior à minha, lógico, né? Ele tem mais anos de estudo também. Só que eu acho que não é ódio que os zumbis sentem. Pode ser também. Só que, tipo, ali é mais fome, não é? Os zumbis sentem fome, entendeu? Sente seu cheiro, se ouvir um barulho, vai até lá, entendeu? Eles enxergam. Então, tipo assim, lógico que eles vão correr atrás de você, porque vocês estão, tipo assim, é uma pessoa fresca, né? É carne fresca ali, então eles querem, né? Eu acho isso, né? Depois eu vou falar um negócio pra vocês, só que no próximo vídeo, tá? De certa forma, romper com as regras do George Romero. As criaturas de extermínio não estavam mortas, eram pessoas contaminadas. E as criaturas de extermínio não eram lentas, pelo contrário, eram incrivelmente rápidas. Aí fudeu. O próprio diretor Danny Boyle, ele escolheu não classificar o filme dele como um filme de zumbi. Todo o resto estava lá, né? O colapso total da civilização, um punhado de sobreviventes tentando encontrar uma saída e o permanente risco de ser infectado também, estava lá. Ou seja, o básico estava ali. E o curioso é que esse esquema de zumbi do ódio também tem uma raiz nele, né? No homem, no mito, na lenda de George Romero. Em 1973, Romero fez o filme O Exército do Extermínio. Nesse filme, um vírus é criado em laboratório para ser uma arma biológica. Esse vírus ele era capaz de enlouquecer as vítimas e transformar as vítimas em máquinas assassinas. Uma coisa também, né? Que tipo assim, se a gente for na teoria do Resident Evil, né? Se fosse no filme, né? Aquele filme lá da Mila Jovovich. Cara, se a gente for na teoria desse filme, na teoria, não que o filme é bom, o filme é uma porcaria, como Resident Evil. Se você olhar bem, o vírus ali foi criado num laboratório. E se as pessoas estão criando já o vírus já no laboratório? É possível. Eles não criaram ogivas nucleares ali? Em qualquer momento é só apertar um botão e acabou para nós? Não é a mesma coisa? Então, pode ser criado um vírus no laboratório. Que nem ele tá falando aí. Escapa das instalações militares e ataca uma cidadezinha. O filme não fez o mesmo sucesso de A Noite dos Mortos-Vivos e o Romero acabou ficando nos filmes de zumbi mesmo. Ainda assim, mais uma vez, a semente foi plantada, percebe? Era a mesma metáfora, o mesmo medo. O que aconteceria se os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos entes queridos, né, de repente, se voltassem contra a gente? O diferencial aqui é que esse tipo de filme se afasta... Se fosse minha família, eu não sei se eu ia matar, não. Aqui, né? Só um pouco de pedra mesmo. Mas com ódio de você. E nessa pegada eu acho que eu ia deixar eles celular, o mestre Stephen King, ele usa um meus amigos também. Dispositivos celulares que provocam insanidade nas pessoas. Aí outras pessoas. Era uma forma do Stephen King criticar na cara dura a nossa sociedade socada pelos celulares. A gente também tem franquia literária Hate, do David Moody, e o pesadíssimo Cross, do Garth Ennis, nos quadrinhos. Todas são obras que falam do mesmo tema. Uma pandemia que ativa os instintos mais brutais do cérebro humano. Então, ok, isso é possível. Na verdade, galera, é mais plausível de acontecer do que mortos se levantando. Né? Plausível é. E o mais incrível é que essa ideia pode estar por trás justamente dos zumbis originais, dos zumbis do voodoo. Nos anos 80, o etnobotânico Ray Davis, da Harvard University, ele decifrou os mistérios por trás dos supostos mortos-vivos haitianos. Era uma neurotoxina extraída de animais com baiacu. Os xamãs extraíam o bagulho e misturavam na comida das vítimas, provocando uma falsa morte. A vítima levantava depois com a mente detonada e submissa às vontades do xamã. Essa descoberta foi registrada no livro The Serpent and the Rainbow. E esse livro também foi adaptado como um filme de terror do diretor Wes Craven. A galera do retiro tem 1 minuto de paz com Hollywood, né? Então, assim, cientificamente, uma toxina específica pode gerar um zumbi haitiano. Ele não é exatamente agressivo e o processo exige que alguém tome a iniciativa de extrair substância de um baiacu. Ou seja, para fazer um apocalipse zumbi desse jeito, seria algo inviável se o apocalipse meia boca, né? Já que esses zumbis são tipo, bem tranquilos. Gostaria de um presente? Não, então esse aqui é o livro de Mó, um outro testamento de Jesus Cristo. Não, então, esses zumbis são tipo, bem tranquilos. A gente precisaria de algo que fosse capaz de se espalhar sozinho, fazer miséria no cérebro das vítimas já existindo na natureza de forma espontânea. E a gente tem isso. Existem diversas doenças provocadas por viroses, bactérias, parasitas e até fungos que afetam o cérebro. Em todos esses casos, as vítimas... que nem o The Last of Us, né? Essa fase também é baseada nos fungos que tem, né? A doença mais famosa é o vírus da raiva. Em muitos aspectos, isso lembra dela uma doença de zumbi. O vírus se espalha através de uma ruptura da pele que provoca o contato entre a saliva contaminada e o sangue da vítima. Geralmente, a raiva é transmitida através de um animal. A vítima da raiva desenvolve agressão ampliada
perda de sono, alucinações, espasmos musculares, taquicardia. Lembra ou não lembra o vírus vistos em histórias de zumbis movidos pelo ódio? Peter, é possível uma epidemia global de raiva nível apocalipse zumbi? Não. Primeiro que já existe vacina contra o vírus, né? Existe cura. Se uma pessoa é mordida por um animal contaminado, não vai dar em nada. É só correr para o hospital, tomar injeção antirrábica e fica tudo bem. Além disso, infelizmente, o sintoma final da raiva é morte. Ou seja, mesmo sem vacina, o indivíduo contaminado não vai ficar por aí perambulando por muito tempo, fazendo novas vítimas. Né? Mas a pessoa morre e depois vira um zumbi, né? É isso que acontece. Mais obscuras e mais a alma sai, mas depois ela volta. Os prions são proteínas com um formato bizarro que provocam alterações drásticas nas proteínas normais que a gente tem no cérebro. Em outras palavras, o prion é uma proteína que produz loucura. Os prions estão por trás de uma doença chamada Kuru, que já infectou humanos. O grupo afetado foi de uma pequena comunidade de canibais na Guinéia, que tinha o péssimo hábito, inclusive, de comer cérebros. Era uma forma de homenagear os mortos, de preservar a memória da tribo. Bom, fica a dica, né? Não coma cérebro. Bom, mas vamos lá. As pessoas infectadas com Kuru apresentam os seguintes sintomas: alterações de comportamento que podem incluir agressividade, queda da coordenação motora, perda da fala e feridas abertas no corpo. Lembra o quê? Zumbis. Essa semelhança foi inclusive explorada no jogo Dead Island. Dead Island é ambientado no Marinho do Pacífico, atacado por uma epidemia zumbi. No jogo, a origem da infecção está relacionada com Kuru. Ei, mas vamos todo mundo morrer de Kuru então? De novo, a resposta é não. A única forma de transmissão do Kuru é através do consumo de cérebros de pessoas contaminadas. Então, eu repito a dica, não coma cérebro. De preferência, não de alguém contaminado. Aliás, de ninguém. Depois que descobriram a causa da doença, ela diminuiu consideravelmente e não tem nenhuma morte registrada no mundo desde 2005. Agora, sabe qual é outra doença provocada por prions que já se alastrou pelo mundo? A encefalopatia espongiforme bovina. O que é isso, Peter? Você vai conhecer pelo nome de doença da vaca louca. Mas o prion transformava o cérebro da vaca em geleia. Humano com... Eu falei vaca amarela, né? Nossa, viado. Putz. Desculpa aí, tá? Desculpa, eu errei. É a doença da vaca louca. Mas é a mesma coisa. Eu errei. Vaca louca. A carne contaminada e desenvolvia a chamada doença de Creutzfeldt-Jakob. Não sei nem como se pronuncia isso direito. Bem, vamos todo mundo morrer da doença de Creutzfeldt-Jakob, então? Caramba, cara, se controla. Calma, respira. A resposta continua sendo não. O número de casos registrados foi muito baixo. Os rebanhos contaminados com a doença da vaca louca foram abatidos, todos foram mortos. E a epidemia foi controlada. Felizmente, a doença de Creutzfeldt-Jakob não era contagiosa e fim de história. Mas, lá vem, né? Se existe algo que a gente aprendeu com o coronavírus, é que vírus mutacionam. Eles mudam um tiquinho da sua estrutura genética. Agora tá trazendo mais um vírus aí, os chineses, né? Foi a partir dessa ideia que o professor e doutor de psiquiatria Steven Scholzman, da Escola de Medicina de Harvard, escreveu em 2011 um livro chamado The Zombie Autopsies. É um livro de ficção, mas é baseado em hipóteses científicas válidas. Lógico, o Dr. Scholzman não ia arriscar a reputação dele escrevendo groselha. Então, nesse livro, um grupo de cientistas manipula os prions e prende essas proteínas num vírus transmitido pelo ar, como a gripe, o Covid-19, ok? Ou seja, a desgraça acontece. Espirrou, tossiu, o prion se espalhou pelo ar. O resultado do livro é um apocalipse zumbi. Não do tipo mortos-vivos, né, com o defunto levantando, mas do tipo movido pelo ódio. São pessoas normais afetadas por essa nova doença baseada em prions que começam a atacar de forma selvagem as outras pessoas. No livro, o vírus afeta o hipotálamo. Então, as pessoas contaminadas sentem uma fome incontrolável que nunca se sacia. Daí vem a mordida. Por um apocalipse zumbi movido pelo ódio acontecer, a natureza só precisaria mutacionar o Kuru, ou o vírus da raiva. Ou aparecer um vírus completamente novo que estava adormecido em algum canto do planeta aí. Mas, e se não for um vírus? E se for algo que é meio uma mistura de morto-vivo com uma alteração cerebral? E se for algo provocado por fungos que alteram o metabolismo humano? Você quer saber? Vamos perguntar logo. E The Last of Us, pode mesmo acontecer? Eu sei, você queria saber exatamente isso. A gente não está sozinho nesse planeta. Você acha que você está sozinho respirando um ar purinho na tua casa, no teu escritório? Só que não é assim, ok? Você está errado. Toda vez que você respira, você está colocando esporos de fungos dentro do teu corpo. Toda vez, 100% do tempo. Os cientistas calcularam que a gente deixa entrar cerca de 10 bilhões de esporos todos os dias. São como ovos de fungo. Basta um deles chocar para começar a dar ruim no teu corpo. Vai todo mundo usar máscara agora? Calma. A vasta maioria desses esporos são completamente inofensivos, né? Não querem nada para o seu corpo. Não são adaptados para o seu corpo. E a minoria que pode fazer mal é dizimada pelo teu sistema imune. Fungos representam uma ameaça em casos muito específicos. Geralmente, quando o sistema imune da pessoa já está comprometido. É o que a gente chama de doença oportunista. A doença vem e tem condições de se desenvolve. Não é bonito de se ver, né? Mas é raríssimo. Mas se você combinar a infecção fungal com a habilidade de alguns fungos de criar um controle em cima do hospedeiro,
aí sim a gente tem um cenário tipo The Last of Us. O jogo e a série trabalharam em cima da espécie conhecida como Ophiocordyceps unilaterais, ou simplesmente Cordyceps. No mundo real, isso afeta formigas, e um tipo específico de formiga. O fungo evoluiu para isso ao longo de milhões de anos. O que a gente tem ali é um fungo que gruda como esporo na pele da formiga. Aí depois de um tempo o esporo consegue romper o exoesqueleto da formiga, entra na circulação e chega no cérebro. O Cordyceps evoluiu para alterar o comportamento da formiga. Normalmente essas formigas evitam o nível do sol. O fungo faz a formiga hospedeira buscar o nível do sol, onde as condições de temperatura e umidade são mais adequadas para o fungo. O fungo então faz a formiga encontrar um caule, alguma coisa um tiquinho mais alta, um tiquinho acima do chão propriamente dito. Então o fungo obriga a formiga a travar a mandíbula nesse caule. E a formiga não consegue resistir, ela não consegue soltar do caule mais, não tem como, já era, já foi. A formiga vai ficar imóvel por 4 a 10 dias, sem morrer, mas sem conseguir escapar. Tortura absoluta. Nesse tempo, o fungo se alimenta do corpo vivo da formiga, cresce a partir da cabeça da formiga e dá frutos, novos esporos que vão ser liberados no ambiente. Totalmente perturbador, exatamente isso. E pior, o Ophiocordyceps unilaterais consegue produzir substâncias no corpo da formiga que atrasam a ação de agentes bacterianos e impedem que a formiga morra antes da hora. O fungo não deixa a formiga morrer. O fungo literalmente mantém a formiga num estado muito próximo do morto-vivo. É óbvio que qualquer pessoa que aprenda sobre o Cordyceps vai pensar logo, né? Pô, e se a moda pega, né? E se um bicho desse infecta um ser humano? Não vai rolar. Existem 750 espécies de Cordyceps, inclusive no Brasil. Nenhuma delas se especializou em infectar humanos, né? E o bicho leva tempo para isso. Cientistas encontram fósseis da ação deve ser formigas com mais de 48 milhões de anos de idade. Se o Cordyceps nunca evoluiu para infectar humanos durante todo esse tempo, não, isso vai acontecer, né? Cada Cordyceps tem um alvo específico, um tipo de inseto específico. Nenhum deles infecta animais mais complexos. Seria um salto evolutivo absurdo e impossível. Algo que não aconteceu nem em 48 milhões de anos. Mas isso não significa que a gente deve ignorar os fungos. Porque o Cordyceps pode estar ignorando a gente, mas outros fungos não estão. Eles estão evoluindo em direções perigosas, a gente precisa ficar atento. A gente tem um exemplo real do Candida auris, um fungo que vem crescendo a capacidade dele de infecção ano após ano. Se ele entrar na corrente sanguínea, ele se espalha e pode causar até a morte. Pedro, o Candida auris pode gerar um apocalipse zumbi? Adivinha a resposta, vamos lá. Pode, não. É não, mas a Candida auris está se tornando uma preocupação nos hospitais e já foi batizado de superfungo. Por quê? Porque ele não morre. Os produtos desinfetantes mais utilizados nos hospitais não funcionam contra ele. Olha a mutação. Os remédios mais fortes no mercado contra fungos não funcionam contra ele. Então você imagina o estrago que esse fungo pode causar num ambiente lotado de pessoas que estão lá em tratamento, que estão com a imunidade baixa. Atualmente, o Candida auris pode causar a morte de 1/3 das pessoas infectadas. É grave, é gravíssimo. Pedro, então vai rolar apocalipse zumbi? Bom, estou mentindo que não. É a nossa sorte. Porque você está fazendo essa pergunta errada. A pergunta certa seria: se acontecer um apocalipse zumbi, quais são as nossas chances? Bom, se você acompanhou até aqui, você viu que as chances de um apocalipse zumbi acontecer são baixas, muito baixas, extremamente baixas, ainda bem, porque no dia que acontecer a gente está lascado, a gente sabe disso, principalmente se a gente seguir pelos filmes, né? Não, sério, eu sei exatamente o que você está pensando. Ah, mas eu tenho um plano, Pedro, eu não sou burro, eu já pensei em tudo. Sim, você e muita gente, né? Em 2018, o jornal inglês The Independent publicou uma pesquisa que revelou que 25% dos britânicos tinha um plano para sobreviver a um apocalipse zumbi. 25% já tinha um plano montado, ou seja, em cada 4 britânicos, um já tinha planejado tudo direitinho. Só 10% dos participantes da pesquisa admitiu que duraria somente uma semana no mundo dominado por zumbis. São humildes, né? Ok, mas vamos aos fatos. Esses 10% de pessimistas foram os únicos que acertaram. Se um apocalipse zumbi rolar para valer, vai dar muito ruim. Um levantamento acadêmico realizado na Universidade de Leicester concluiu que a raça humana inteira seria reduzida somente 300 sobreviventes no espaço de 100 dias depois da epidemia. 300 pessoas espalhadas pelo mundo todo precisam lidar com cerca de 300 milhões de zumbis ativos. Eu não sou cientista, mas eu diria que a nossa espécie é extinta em algumas gerações. Mas ok, como que os pesquisadores chegaram nesse número? Eles partiram da condição de que um zumbi conseguiria encontrar uma pessoa por dia, com 90% de chance de infectar a vítima e aumentar o número de zumbis. Os pesquisadores usaram então um modelo epidêmico real chamado CIR. Mas tipo assim, não, vamos terminar aí, depois eu falo a minha teoria aqui. Depois eu falo. Que é o mesmo modelo usado para calcular a propagação de doenças que existem. O problema do apocalipse zumbi, para nós sistemas, é que o modelo SR divide a população em 3 categorias. Pessoas que podem ser contaminadas, pessoas que foram infectadas e pessoas que morreram ou estão se curando. Essa última categoria é a chave. Em epidemias reais, o bagulho só não é muito pior porque as vítimas morrem ou se curam e conseguem uma imunidade, né? Se uma doença tem uma taxa de mortalidade muito alta,
ela mesma reduz as chances de propagação. Está todo mundo morrendo, então ela mesma vai acabando. Os contaminados acabam morrendo antes de espalhar a doença. No apocalipse zumbi isso é diferente. O contaminado não morre, não existe cura. Percebe? Não morre e não existe cura. Ou seja, o número de indivíduos capazes de passar a doença para frente só tende a crescer, não tem como diminuir. Nesse caso, os pesquisadores da Universidade de Leicester adicionaram um novo fator: as chances dos vírus capotarem os zumbis para sobreviver. Esse é outro parâmetro que a gente não tem em epidemias reais. Né? Também foi computado que com o tempo os sobreviventes teriam chances menores de serem infectados, porque estariam mais experientes em evitar ou enfrentar zumbis. E mesmo assim, o estudo termina com 273 pessoas vivas e sadias contra 273 milhões de zumbis ativos no mundo. Ah, essa galera é muito pessimista, eu sei me virar, eu ia dar um jeito. Não ia não, cara. Outro estudo foi realizado em 2009 na Carleton University, em colaboração com a University of Ottawa, e a conclusão foi a mesma: colapso completo da civilização. O estudo apontou que a única alternativa viável seria lidar com estratégias ofensivas rápidas logo no início da epidemia. Não seria isso? Ou seja, passar o rodo em todos os zumbis logo no começo. Não deixa propagar. Essa seria a única forma de garantir uma quarentena segura. Se a epidemia se estender por tempo demais, o único resultado seria a extinção da raça humana. Então, Pedro, é para deitar no chão em posição fetal e começar a chorar? Não. Primeiro porque, como eu falei, as chances de o apocalipse zumbi acontecer nesses moldes aí são muito, muito baixas. Terrivelmente baixas. Segundo, que a gente pode aprender com esse tipo de ameaça, se preparar para catástrofes mais concretas. Foi exatamente isso que aconteceu em 2011. Em maio daquele ano, o famoso CDC americano publicou um documento impressionante. Para quem não conhece os filmes, o CDC é o Center for Disease Control and Prevention, ou Centro de Prevenção e Controle de Doenças. Tudo que é ameaça biológica pode acontecer nos Estados Unidos, o BO é do CDC. E foi esse CDC que publicou o documento real oficial Preparedness 101 Zumbi Apocalipse. Era um artigo oferecendo dicas e recomendações para as pessoas se prepararem para sobreviver a uma invasão zumbi. O texto foi escrito na zoeira, claro, né? Mas as dicas eram reais. O objetivo do CDC era chamar a atenção da galera para emergências verdadeiras, por exemplo, furacões, ou mesmo epidemias que podem acontecer de verdade. Os princípios básicos de sobrevivência são os mesmos, né? Como procurar abrigo, descanso do foco do problema, separar um kit de emergência para se alimentar e sobreviver, essas coisas. E a estratégia do CDC deu muito certo. O tráfico de pessoas chegou a derrubar o site do CDC. Em geral, estava tentando baixar o documento ou conferir os próprios áudios se aquilo era verdade. Chamou muito mais atenção do que se a CDC tivesse escrito um manual para sobreviver a um terremoto. Por exemplo, coincidência não, o Comando de Defesa Estratégica dos Estados Unidos também publicou algo parecido também em 2011. Coincidência ou não, né? Com dias de diferença. Era o chamado Complan 8888. Esse documento foi idealizado por oficiais das Forças Armadas Americanas para preparar oficiais em treinamento para a eventualidade de uma invasão zumbi. O Complan 8888 foi inicialmente publicado sob sigilo, mas depois foi liberado para geral e qualquer pessoa pode procurar encontrar esse documento na internet. Teoricamente, era uma forma criativa, né, de preparar oficiais para cenários de planejamento e estratégia na hora de proteger o solo americano. Suspeito, com certeza, mas considerando que não aconteceu nada de 2011 para cá, acho que foi só zoeira, não é verdade? Não é? Enfim, galera, o que eu estou querendo dizer é que o medo dos mortos se levantarem é um medo ancestral da raça humana, mas os zumbis acabaram se tornando um símbolo para muitas coisas no imaginário da galera. A popularidade do chamado apocalipse zumbi é uma prova da força desse símbolo. E esse símbolo também pode ser aplicado para epidemias e catástrofes reais. Talvez os mortos nunca se levantem, mas a humanidade precisa estar preparada para os verdadeiros desafios que ainda podem surgir no futuro. Inclusive a próxima pandemia. Será que a gente consegue? Agora comenta aqui embaixo. Qual é o seu plano para sobreviver ao apocalipse zumbi? Eu sei que você está louco para apontar. Você tem certeza que você se garante? Fala a verdade. Comenta e não esquece das sugestões também. Cara, então, vídeo muito interessante, né, do Peter. Cara, as teorias dele ali, né, todo sentido, né, faz todo sentido. A chance de verdade de um apocalipse zumbi aqui acontecer é baixíssima, né? Só se a raça humana fizer uma besteira e acabar com a própria espécie, né? É um pouco, como eu posso dizer, um pouco óbvio, né? Porque o ser humano já fez isso uma vez, né? Cria bombas aí, né? O que dirá, não pode soltar uma bomba aí e soltar um gás ali que é um gás contaminado, né? Ou dos fungos, né? Ou de doenças mesmo, de vírus que já tem, né? Pô, mas é difícil, né? É difícil, como ele falou, é muito difícil ter hoje em dia, mas também não é impossível, né? No futuro aí, né? Mas assim, sobre a sobrevivência, eu acho, na minha opinião, eu não vou falar assim, eu
vou conseguir sobreviver. Nós não sabe, né? Mas assim, a gente tem que ver também quais são os tipos de zumbi que vai acontecer, que pode ter aqui. Porque tem aqueles zumbis modificados, aqueles zumbis super biológicos, tem os zumbis rápidos, tem os zumbis lentos, né? Tem aqueles zumbis que tipo não enxergam, mas ouvem bem, tem uma super audição, né? Tem tudo isso. Mas assim, aquela pessoa que pode sobreviver é o quê? Aquelas pessoas que já, se for da teoria de jogos e filmes, são as pessoas que assistem e jogam. Eu acho. São aquelas pessoas, as pessoas mais fáceis de sobreviver, porque já conhecem, são as pessoas que já jogaram ou assistiram. Aquelas pessoas mais velhas ou pessoas mais novas, assim, né, crianças, eu acho que é um pouco mais difícil de sobreviver. Só se ela estiver do lado de uma pessoa mais experiente. Então, e também tem outra teoria também, né, que tem que, uma hora o seu estoque de comida e água vai acabar. Então você vai ter que procurar. E para isso você tem que ir bem preparado. Né? Porque se você vai sair na rua, lógico, você não vai enfrentar só um, você vai enfrentar 2, 3, 4, 5, né? Que vier para frente você vai enfrentar. Né? Só que uma coisa assim, um local bom para se isso acontecer, cara, supermercado, shopping, né? Esses lugares. Por quê? Porque além de ter vários lugares para comer, você ali vai ter um estoque, né, para vários dias. Então, tipo assim, você arma uma barreira ali ali na entrada, faz ali, só fica se preparando, né? Óbvio, alguma hora ali a comida vai acabar, o gás, vai. Só que, mano, é muito tempo, sei lá, você tem aí pelo menos uns 3, 4 meses ou até mais, dependendo de como você for usar, pra você gastar ali, entendeu? Só que o quê? Aí que tá a questão, você faz isso, mas e o cheiro? Porque eles vão sentir o cheiro da comida, né? Porque eles podem ter um olfato bom. É tudo isso. Então, tipo assim, pra você sobreviver a um apocalipse zumbi, você tem que conhecer os mínimos detalhes mesmo, entendeu? Porque não vai ser fácil, né? Mas aí, você tá preparado? Você consegue sobreviver a um apocalipse zumbi? É isso aí, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês, tipo assim, cara, tem um vídeo que assim, se fosse pra acontecer um apocalipse zumbi, qual que você escolheria? Um apocalipse, qual que você escolheria? Aí tem o apocalipse lá da natureza, né, que é os desastres naturais, guerras, né, apocalipse, né, são guerras entre, né, as maiores potências, o apocalipse lá bíblico mesmo, o apocalipse zumbi e tem mais um outro lá que eu não lembro. Mas aí eu falei, eu acho que dentre todos, o apocalipse zumbi ainda é considerado um pouco mais fácil de sobreviver, né? Você vai ficar com aquele remorso de matar a pessoa? Vai. Só que, mano, você tem que entender. Cara, ela já tá morta, ela não vai sentir mais nada. O ser que tá ali na sua frente não é mais a pessoa que você já conheceu ou uma pessoa aí que já que é a mesma coisa que você, entendeu? Então, mano, esquece. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado, tá? O vídeo foi um pouco longo, mas espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram, deixa aqui seu like, tá bom? Se vocês gostaram mais ainda, se inscreva aqui no canal, tá? Deixa aqui nos comentários aqui, tá bom? E amanhã? Esse vídeo aqui eu vou ver se eu consigo lançar ele ou hoje à tarde ou amanhã, tá? Mas acho que é possível de hoje à tarde ele ser lançado já, tá bom? Porque amanhã vai ter um vídeo aí um pouco diferente. Quer dizer, da mesma caminhada aí que esse aí que eu assisti, tá? Mas é isso, tá, gente? Espero que tenham gostado. Valeu, falou, até o próximo vídeo e fui, pessoal. Até a próxima.